Nossa meditação nesta noite, eu os convido que possamos abrir a palavra do Senhor na carta de Paulo aos Romanos, seu capítulo 1, verso 1. Carta aos Romanos, seu capítulo 1, verso 1, todos juntos, na postagem que a irmã vai colocar ali no visor. Carta aos Romanos, capítulo 1, verso 1. Somente o primeiro verso. Vamos todos juntos? Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Mais uma vez, Paulo, servo de Cristo Jesus, chamado para ser apóstolo, separado para o Evangelho de Deus. Vamos orar mais uma vez. Senhor, acabamos de ler a Tua palavra e te pedimos que ela mesma faça a transformação de nossas vidas, mostre aquilo que Tu queres nos dizer nesta noite, em nome de Jesus. Amém. Todos nós temos um nome, e este nome nos identifica. Consequentemente, seguido de dois números, o número da nossa identidade e o número do nosso CPF, que corresponde na nossa identificação como cidadãos civis, para justamente exercermos os nossos direitos e obrigações. Quando nós olhamos também para determinados profissionais, observamos que estes profissionais são autorizados, convalidados, certificados por um órgão que os regula. Como eles possam dizer e para que dizer eles os são. Exemplos. Um advogado não basta somente ter o curso de direito, mas o órgão chamado OAB é que convalida, é que certifica, é que autoriza, é que habilita aquele que formou em direito de dizer que é um advogado. Nosso irmão Tiago aqui, que é psicólogo, existe um órgão regulador, o Conselho Federal de Psicologia, que diz para ele: você está apto a exercer a sua função. O médico, quando dá aquele carimbo do CRM, aquele órgão que o regula, o autoriza a dizer que ele é um médico. Quando olho para esse texto, na saudação de Paulo, percebo nitidamente, diante de uma pergunta que brota dos nossos corações: será que existe um órgão, um meio, um elemento, um princípio que nos certifica de dizermos que somos cristãos? Ou meramente diante de uma sociedade nós podemos, como qualquer forma de princípio, dizermos o que somos sem termos a habilitação, a certificação que a palavra de Deus nos autoriza? Quando olho para esse texto, vem muito esta pergunta: então, o que pode nos trazer as Escrituras Sagradas como forma de regulador que nos autorize a dizer que somos crentes? Porque ficou muito comum, muito vago hoje, qualquer um dizer que é um cristão ou que pertence a um grupo gospel.
e nós percebemos muitas vezes que não testemunham daquilo que a palavra de Deus nos apresenta, como forma de preceito, de regulador, de palavra que nos traz a consciência de o que nós podemos dizer para a sociedade e para o mundo que somos um cristão. Percebemos então que Jesus, com os seus discípulos, disse a eles: recebereis o Espírito Santo e sereis as minhas testemunhas. E o que não devemos exercer é nos envergonhar desse evangelho, mas sermos a luz do mundo e o sal da terra. Então percebemos que existem elementos da palavra de Deus, elemento pelas Escrituras Sagradas, que nos certifica, que nos qualifica, que nos convalida, para que nós anunciemos, para que nós professemos, para que nós testemunhemos de Cristo Jesus, dizendo o que somos. A luz do mundo, como o próprio Jesus o disse que devemos ser, como um sal que dá gosto à vida. Paulo diz também na sua carta aos Coríntios, capítulo 5, 3, verso 2 a 3, dizendo que nós somos a carta escrita, não com tinta, mas com sangue. E esta carta, ela precisa ser aberta e lida a todos os homens. Muitas vezes, alguns cristãos se omitem, se envergonham, se resguardam de dizer o que eles são em Cristo Jesus, um cristão. E a carta, quando nós entendemos que somos a carta de Cristo, escrita pelo seu sangue derramado na cruz, é preciso que essa carta seja exposta, aberta a todos os homens, que não haja nenhum tipo de restrição na nossa vida. Pelo contrário, seja uma carta em que todos possam ler, entender e ver em nós a presença de Cristo. Porque também somos o bom perfume de Cristo, que exala um bom cheiro, um bom perfume, que alcança a todos os homens, que alcança a todas as pessoas. Percebe-se então que existe alguns elementos então visíveis na nossa vida para que nós possamos testemunhar da palavra do Senhor. Paulo, nesta saudação que ele o faz nesta carta de Romanos, e a maioria das suas cartas ele o sauda à igreja, não mais como Saulo, mas agora ele tem um novo nome chamado Paulo. Essa carta de Paulo aos Romanos é uma carta praticamente teológica, traz doutrinas importantíssimas, fundamentais para a nossa igreja, quanto para a igreja de Roma que ele escreve, que fala sobre o pecado, que todos pecaram e todos carecem da glória de Deus. Fala sobre a salvação que não vem pelo esforço humano, não vem pela vida do homem querer ser salvo, mas pela graça de Cristo Jesus, que morreu por você e resgatou a sua vida.
Fala sobre a regeneração, que a partir do momento em que nós somos alcançados por essa graça de Cristo Jesus, nossa vida é completamente regenerada, não vai se regenerando, mas ele é regenerado de uma forma imediata, conforme também a justificação. E tantos outros pontos teológicos que a igreja precisa e precisava de ouvir. E Paulo tem a preocupação com a igreja de Roma, uma igreja numa capital idólatra, uma capital em uma cidade sedutora, uma capital e uma cidade em que havia justamente grandes desafios para a igreja. Como nos dias de hoje, talvez não sejam os mesmos desafios, mas outros desafios para a igreja presente, no presente século que nós vivemos. E Paulo, então, ele escreve a esta igreja, permeando e trabalhando alguns pontos importantes para a vida do crente, que todos pecaram, tanto judeus como os gentios, e carecem da glória de Deus, quanto à justificação e a regeneração do homem, vindo pelo sacrifício da cruz de Cristo Jesus, dando ao homem um novo nascimento, quanto à salvação que veio pelo amor de Deus, seu Pai, enviando Ele próprio, Jesus Cristo, como salvação de nossas vidas. E os desafios são muitos, dos quais nós enfrentamos, como eles enfrentaram. E Paulo vai dizer a carta aos Romanos: não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, a partir do momento justamente de uma vida consolidada. Quando nós olhamos para o texto, nós vislumbramos alguns princípios que Paulo se identifica. O primeiro é o próprio nome. Quando nós dissemos que nós temos uma identidade, somos chamados pelo nome, somos chamados pelo número de CPF, identidade, que corresponde à nossa cidadania no exercício dos nossos direitos e obrigações. Há também um princípio fundamental e básico na vida de Paulo, ao se identificar como Paulo agora e não como Saulo. Por quê? Quando nós estudamos a vida de Paulo, nós encontramos um Paulo ou um Saulo homicida, cruel, um homem extremamente zeloso pela sua religião judaica, um homem que não conseguia compreender como que o seu Jesus, o seu mestre, o seu Messias, fora crucificado no meio de 2 ladrões. Ele não conseguia entender esse Messias, porque a esperança dos judeus era a vinda do Messias, de um líder, de um rei, sentado num cavalo, desembainhado a sua espada, em frente ao exército do povo de Deus, para destruir o Império Romano. Mas Jesus veio de uma forma muito simples, um homem que tinha uma linguagem tipicamente popular, um homem que conseguia arrebatar grandes multidões, um homem que, quando pregava, todos queriam correr para vê-lo e para ouvi-lo. E enciumados os judeus, os fariseus, os escribas e os saduceus, a religião judaica criava um ciúme, dizendo eles serem os portadores da revelação de Deus. Como pode um homem simples andar de cidade em cidade e arrebatar multidões? E nós vemos um princípio fundamental. Saulo perseguia a Jesus.
Saulo perseguia o povo de Deus. Não foi Saulo que disse: Senhor, salva a minha vida. Não foi Saulo que diz: eu quero a salvação. Não foi Saulo que diz: transforma a minha vida. Mas foi o poder do novo nascimento da graça de Cristo Jesus na vida de Saulo, quando ele estava caminhando para Damasco. Ele foi subitamente surpreendido pela presença de Cristo Jesus. E quando ele agora se identifica como Paulo, porque o Saulo todos tinham medo. Quando ele vai para Jerusalém, é preciso que o Barnabé diga para os demais apóstolos: não, esse não é mais Saulo. Esse agora é um homem transformado pelo poder, pela conversão, pelo novo nascimento em Cristo Jesus. A primeira coisa que nós encontramos na vida do crente é o testemunho do seu novo nascimento. Quando nós dissemos logo no início da nossa mensagem que é preciso nós termos algumas características, alguns princípios que nos identifique como crente em Jesus, não basta dizermos somente o nome cristão, mas sermos cristãos. É necessário que nós testemunhemos a palavra de Deus alcançada aos nossos corações pela vida de Cristo Jesus em nós. O primeiro ponto para que nós sejamos identificados é a transformação que Cristo faz em nossas vidas, é a visibilidade da transformação do homem em Cristo Jesus. E outra coisa que nós observamos, muitas vezes nós julgamos as pessoas pela sua aparência, achamos que ela não consegue ser transformada. Esse homem, essa mulher, não tem condições mais de mudar de vida. Da mesma forma que a sociedade da época olhava para Saulo e dizia: esse homem não conseguirá ser transformado, esse homem nunca será um cristão, esse homem nunca será convertido ao Senhor, pela sua maldade, pela sua crueldade, pela sua vida. Mas Cristo transformou de uma maneira surpreendente, como Ele transformou as nossas vidas. Não existe impossível na vida do homem, no poder transformador de Cristo que o faz. O que eu quero lhe dizer nesta noite é que não basta nós somente dizermos que somos. É preciso que nós apresentemos à sociedade e a nós mesmos a transformação que Cristo fez e faz em nossas vidas. A mudança do nosso caráter, a mudança dos nossos costumes, as mudanças das nossas palavras, as mudanças das nossas perspectivas, a mudança da nossa atividade secular na sociedade, a partir da transformação que Deus faz, que Cristo faz em nossas vidas. Não podemos ser ou ter duas personalidades. Não se pode colocar vinho novo em odre velho. Não se pode colocar remendo novo em vestes velhas. Cristo habilita os nossos corações pela transformação que Ele faz, regenerando completamente as nossas vidas. João Calvino vai nos dizer, o grande reformador: a regeneração é uma obra pela qual Deus nos transforma para que não vivamos mais segundo a carne, mas segundo a vida nova em Cristo Jesus. As coisas velhas se passaram, eis que se fazem novas todas as coisas. O primeiro princípio que nós encontramos nesse texto é justamente a conversão dos nossos corações.
podemos tropeçar e cair e pecar, mas logo nos levantamos porque o Espírito Santo habita dentro de nós, habita dentro dos nossos corações, nos tomando conscientemente o erro e o pecado para que nós nos arrependamos. Mas isso somente acontece no convertido em Cristo Jesus. A conversão das nossas vidas, a transformação de nossas vidas, o nascimento novo em nossas vidas, vem a partir do momento em que Cristo transforma nossas vidas. Vem do princípio em que Cristo nos resgata e nos tira do lamaçal do pecado. A segunda coisa que nós encontramos está na tela. Vamos dizer que ao segundo, depois da vírgula, depois de Paulo, servo de Cristo Jesus. Servo. Muitas vezes nós pensamos, porque somos crentes em Cristo Jesus, que devemos ser servidos. O crente em Jesus, ele é chamado para servir, ser servo de Jesus. Paulo foi um grande exemplo quanto ao serviço do reino, como um grande missionário que ele foi. Um homem que era um empresário, construtor de tendas, um poliglota, um homem que falava outras línguas, um homem que tinha a cidadania romana, um homem inteligente, um homem que muitos talvez o servisse a ele, respeitando, dando as condições para ser o que ele era, um judeu, um fariseu, um membro do Sinédrio. Mas agora Jesus muda completamente, não somente o seu nome, Jesus muda o seu caráter, Jesus muda a sua vida, Jesus lhe dá um novo nascimento, e agora, ao invés de ele ser servido pela sociedade, ele vai servir ao Senhor, ao reino de Deus. Implantar as igrejas, ser grande missionário, sofrer provações, sofrer açoites, sofrer mordida de serpente, sofrer naufrágio, sofrer prisões, até que um dia ele foi martirizado e decapitado. A igreja precisa de homens, de mulheres, de jovens, de crianças que tenham a responsabilidade e o entendimento de que é preciso servir ao reino de Deus. A igreja não está aqui para servir, mas a igreja está para ser servida por nós, que somos a igreja de Cristo Jesus. Servir ao Senhor é abrir o seu coração, é colocar como prioridade o reino de Deus, buscar em primeiro lugar o meu reino e a minha justiça, porque as demais coisas vos serão acrescentadas. Em primeiro lugar, deve ser justamente servir ao Senhor. De que o reino de Deus precisa de mim. Paulo se entregou por completo ao serviço de Cristo, sofrendo os açoites, as prisões e o naufrágio, ao ponto de ele dizer: logo, não sou eu, mas quem vivo. Quem vive é quem? Quem? É Cristo que vive. Não sou eu mais quem vivo, mas Cristo vive em mim. As pessoas não conseguiam entender, e até mesmo aqueles cristãos, consequentemente, não conseguiam acompanhá-lo. Tamanha era a sua dedicação, tamanho era o seu serviço, tamanha a sua responsabilidade com o reino de Deus. Ele não só implantava as igrejas, mas ele escrevia as suas cartas às igrejas para saber como que as igrejas estavam se comportando doutrinariamente,
naquilo que a palavra de Deus dizia. Paulo teve a compreensão, o entendimento e o serviço do reino ao ponto de sair, além de implantar as igrejas, de visitá-las, as igrejas, de visitar as igrejas. Nós precisamos de homens e mulheres e crianças e jovens que tenham um coração priorizado no reino de Deus, na busca à presença de Cristo Jesus, o servindo. Servir a Cristo é assumir a responsabilidade do reino. Servir a Cristo é colocar o reino de Deus em primeiro lugar. Servir a Cristo é ter uma vida de comunhão. Servir a Cristo é muitas vezes abrir mão do sua própria vida, do seu próprio eu, do seu próprio egoísmo, e dedicar-se ao reino de Deus. A terceira coisa que nós encontramos é que ele foi chamado para ser apóstolo. Ele requer isso, essa autoridade, porque foi questionado pelos apóstolos, dizendo que os demais apóstolos foram chamados por Cristo e viveram com Cristo pessoalmente, ao contrário dele, que ele não viveu com Cristo pessoalmente, mas ele diz: o Cristo que chamou vocês, me chamou também. Eu quero respeito, como posso dizer no ditado popular, eu quero respeito e o reconhecimento de que eu fui chamado por Cristo para ser apóstolo igual a vocês, aos apóstolos que já existiam, os 12 apóstolos. O que eu quero dizer é que quando nós olhamos para o apostolado de Paulo, nós vemos um homem que cumpriu fielmente o ID de Jesus Cristo, que cumpriu o seu testemunho do Evangelho de Cristo Jesus. Ser apóstolo, quando nós olhamos o apostolado desses homens, nós vimos que esses homens tinham imenso respeito. As suas palavras eram testemunhas da presença de Cristo em suas vidas. Tanto é que o livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, verso 42, nos diz: e perseveravam na doutrina dos apóstolos. Apóstolos tinham o evangelho consolidados nas suas vidas. O apostolado trazia o ensino da palavra de Deus. Eram homens de oração, que a própria sombra desses homens curava as pessoas. Tamanho era a sua reputação, não a sua glória, mas a glória do Senhor manifestada nas suas vidas. Ser apóstolo de Cristo Jesus é ser o representante do reino de Deus. Ser apóstolo de Cristo é ser testemunha daquilo que de que Cristo fez na sua vida. Ser apóstolo de Cristo é cumprir o ID de Jesus. Separado para o Evangelho de Deus, a última prerrogativa, poderíamos dizer, elementos fundamentais para nossa identificação como crente em Jesus. Separado para o Evangelho de Cristo Jesus. Queiramos ou não, nós somos separados por Cristo. As nossas famílias são separadas por Cristo. As nossas vidas são separados por Cristo. É claro que nós vivemos numa sociedade em que nós temos as nossas relações interpessoais. Talvez o seu amigo, a sua amiga, o seu companheiro de trabalho não professe a mesma fé que você professa. Talvez o seu vizinho que mora ao seu lado não professa a mesma fé. Possivelmente, quando você vai a um comércio, a um mercado, os funcionários, as pessoas que ali estão, nem todos são cristãos.
mas você tem uma prerrogativa, é que as suas atitudes, os seus modos, a sua maneira de viver, diferencia daquele que não o tem, Jesus, no seu coração. Porque você foi selado pelo Espírito Santo de Deus. Porque o Espírito Santo de Deus testifica com nosso espírito que somos seus filhos, o Filho de Deus. Nós temos uma marca. Talvez alguns de nós aqui já passou por essa experiência de alguém dizer para você: você tem uma maneira diferente de falar, você tem uma maneira diferente de agir, você tem uma maneira que expressa que você é um crente. Você é um crente? Porque você, o seu olhar, a sua fala, a sua vida, a sua maneira de viver, transmite essa separação do mundo. Não há correlacionamento entre trevas e luz. Não há como relacionamento entre justo e injusto. A gente já viu isso claramente no Salmo 1, quando se fala que nós não devemos nem andar, nem se deter e nem se assentar às rodas dos escarnecedores. Percebamos então que nessa relação que nós temos interpessoal com o mundo, com a sociedade, nos diferencia das nossas ações, porque nós somos separados para o Evangelho de Cristo Jesus. Quando Jesus transforma a sua vida, quando Jesus converte o seu coração, quando Jesus lhe dá um novo nome, quando Jesus te dá uma nova vida, quando Ele muda o seu caráter, quando Ele muda as suas atitudes, Ele te chama para servir ao Senhor, para que você sirva a Deus de todo o coração, para ser um apóstolo que você pregue a mensagem do reino de Deus, para que você seja uma pessoa separada, para que a sociedade o veja como homens que foram alcançados pelo Evangelho de Cristo Jesus. Estamos vivendo dias muito difíceis, todos nós sabemos disso, em todos os setores da sociedade. E a única solução que tem para este mundo e para esta sociedade é a sua fala, é o seu testemunho, é a sua vida. Estamos estudando aqui às terças-feiras justamente a questão do evangelista, daquele que vai professar, daquele que vai cumprir o ID de Jesus. É necessário que ele seja alcançado por Cristo para que ele transmita aquilo que Deus fez no seu coração e na sua vida. Então, se nós queremos uma sociedade melhor, se nós queremos um mundo melhor, é preciso que nós entendamos que nós fomos alcançados por Cristo, que precisamos anunciar a Cristo, que é preciso que nós sejamos separados por Cristo, que servimos a Cristo e o seu reino. Abaixe sua cabeça, feche seus olhos. O mundo tem nos afligido, o mundo tem nos impulsionado a nós tropeçarmos. O mundo tem levantado inúmeras filosofias e doutrinas em que nós, se tivermos fracos em Jesus, deixamos nos levar pela essa sedução. Por isso que Paulo vai nos dizer que devemos ser fortalecidos no Senhor na força do seu poder. Por isso, nesta noite, eu quero convidá-los para que você faça uma reflexão no seu trabalho, na sua escola, na sua vizinhança,
no meio pelo qual que você vive, você pode ser um crente que demonstra os elementos necessários de uma caminhada cristã, de uma vida cristã. Você pode dizer que você foi alcançado pela conversão de Cristo Jesus, por Cristo Jesus, um novo nascimento, uma nova vida, e você transmite isso de uma forma visivelmente clara para que os homens olhem para você e percebam que você é uma pessoa diferente em Cristo Jesus. Ou você precisa nesta noite de que o Evangelho de Cristo Jesus renasça, mude seu comportamento e a sua vida, para que você possa ser um cristão visivelmente visto pela sociedade como um crente em Jesus. Ore ao Senhor, entregue a sua vida ao Senhor nesta noite. E se você está nessa condição, Senhor, eu preciso da tua ajuda para levantar-me, preciso da tua ajuda para mudar o meu comportamento e a minha vida. Eu quero te fazer um convite todo especial, que você ficasse em pé aonde você está. Eu quero orar por você. Se você precisa disto na sua vida, se você se sente fraco, debilitado, se você necessita que você seja fortalecido por Senhor, em nome de Jesus, eu quero chamá-los aqui à frente para nós podermos orar em nome de Jesus. Vem aqui à frente, essas pessoas que ficaram em pé.